Sejam bem-vindos a mais uma aula de controle. Agora nós vamos resolver o exercício número 15. Neste exercício, nós vamos trabalhar com dados de uma planta real. Essa planta real que nós vamos utilizar os dados é essa aqui, que tem um vídeo sobre essa planta no nosso material de vídeos, inclusive. Esses dados que nós vamos trabalhar logo em seguida aqui são com esta planta. Então vamos ver a primeira parte. E esse é um procedimento que normalmente nós vamos usar quando nós trabalhamos com plantas reais. Nós vamos, a partir de dados de planta, obter uma função de transferência que seja capaz de aproximar o comportamento dinâmico do sistema e, com isso, vamos poder projetar um controlador. Daí nós vamos fazer o projeto do controlador a partir desses dados. Então, é algo bem interessante, porque tem uma elevada aplicação real. Numa aula computacional, eu ainda devo fazer mais umas aulas computacionais, eu vou mostrar como é que a gente faz a mesma coisa para aquela plantinha TC-Lab, certo? Então vamos ver a solução deste problema aqui. Então vamos lá. A primeira coisa é o desenvolvimento do método, e nós vamos considerar o método baseado em 2 pontos de tempo, né? Então, esses dois aqui. Então, o que nós estamos querendo? Nós estamos querendo, eu vou dividir essa área aqui, para ter espaço para trabalhar. E o que nós estamos, digamos, eu fiz uma perturbação de grau na planta, similar a essa que nós vamos analisar aqui, ó. Fiz um degrau na planta. E a resposta do sistema, digamos, foi essa aqui. Eu quero, a partir dessa resposta e dessa resposta aqui, obter a aproximação de primeira ordem com um tempo morto equivalente. Então, e para isso nós vamos usar a seguinte representação. Nós vamos... nós temos a saída do sistema. Digamos que o sistema vinha com uma resposta. Aqui assim. Aqui é um instante zero, onde foi feita a perturbação. E o sistema respondeu alguma coisa assim. Estou fazendo ele de forma lisinha, digamos assim. Mas, industrialmente, nós sempre vamos ter um ruído, né? Então, observe aqui, ó. Esse sinal aqui é um ruído. Então, aqui na temperatura é uma resposta mais lisinha, menos ruído, e na umidade específica aqui, ele tem mais ruído. Então, eu peguei o sinal. Digamos que agora eu queira desenvolver o método. Então, aqui é a saída, y de t. E aqui é o tempo. E um ponto importante é a determinação do ganho. Não estou dizendo que essa é a melhor forma, eu até estou desenvolvendo uma outra forma, mas se eu quero que bata no ganho, eu vou ter, então, isso aqui como sendo o valor de delta y t indo para o infinito. E aí o valor, observe que o valor base é a partir do qual a resposta começou então a minha base é aqui, ó. Eu tenho que pensar sempre em variável de desvio. Então o ganho eu já tenho daqui, que é o delta y t indo para o infinito, sobre o delta u t indo para o infinito, que é, na realidade, a gente representa também dessa forma, SS, certo?
Onde o ΔU é a perturbação que eu fiz. Digamos que eu tenha feito uma perturbação, só para ilustrar aqui. E essa perturbação, nós temos aqui o nós temos o U, eu vou calcular o ΔU dessa forma também. Eu vim aqui com o valor, e aqui nesse instante aqui que eu fiz a perturbação, mudou de patamar, e esse aqui então vai ser o delta U, que é o zero, que nesse caso é igual ao ΔU infinito, né? Quando t vai para o infinito. Então eu vou relacionar essas duas grandezas e isso vai me dar o ganho. Então o ganho eu já tenho. A expressão para o ganho eu já tenho. Mas só que eu quero aproximar esse comportamento dessa função por uma função de primeira ordem com tempo morto. K, o tempo morto falta eu determinar, e o tal falta eu determinar. Porque eu tenho 3 parâmetros nessa função. Tem o parâmetro tal, o θ e o ganho. O ganho nós já determinamos aqui, ó. O ganho já está determinado. Então agora falta determinar o quê? Falta determinar o valor do tal e do θ. Então esses são os dois que nós temos que determinar. Bom, o ponto de partida é justamente o quê? Se eu fizer uma perturbação de grau numa plantinha e eu perturbar esse sistema com um ΔU de S e o ΔY de S, e a função for de primeira ordem, com o tempo morto, a inversa disso aqui vai ficar assim, ó. ΔY de t vai ser dado por K vezes ΔU, vou chamar de SS, menos E menos T menos o tempo morto, que é um parâmetro que eu quero determinar, sobre tal. Isso aqui multiplicado por Heaviside. É só para filtrar os valores passados. Certo? Então, essa é a resposta. Esse aqui vai ser o valor ΔY quando t vai para o infinito. Ou seja, esse valor final aqui, ó, que é o y, ou o ΔY no caso, que é essa diferença aqui, que é o y quando SS, quando ele vai para o valor final, e o ΔY infinito é essa variação aqui. Se eu multiplicar o K vezes esse valor, eu tenho o ΔY no final. Certo? Bom, o ponto-chave agora é que eu preciso 2 valores. Então, aqui está sendo pedido T 20%, T 20% quando 20% desse intervalo aqui, a resposta chegar a 20% desse intervalo. Isso aqui vai ser o T 20%. Ao passo que o T 75% vai ser quando a resposta chegar a 75%. Poderia ser quaisquer 2 valores. Eu preciso ter 2 valores porque eu preciso de 2 equações para poder determinar esses valores. Então agora eu vou chegar aqui, isso aqui vai ser o tempo onde isso acontece é o T 75%. Quaisquer 2 valores, vocês podem fazer o método de vocês. Nós escolhemos 25, 20 e 75%. Certo? E agora o que nós vamos fazer é obter o sistema.
Então, nós vamos pegar aqui, ó, para o T 20%, por definição, delta y de T sobre delta YSS, isso aqui vai ser igual a 0,2. Certo? E para T, eu vou deixar um espacinho, 75%, nós vamos ter a mesma coisa, essa relação, que é T75. É isso que define o T75, isso que define o T20%. Isso vai ser 0,75. Bom, o ponto-chave agora, eu levo esse cara aqui para o outro lado e isolo, e eu vou ter a expressão, tiro o logaritmo, aí nós chegamos à seguinte expressão. Eu vou colocá-la aqui, ó. Eu vou ter menos t sobre θ, menos θ, sobre tal. Isso aqui é igual ao logaritmo. Simplesmente eu tirei o logaritmo neperiano, levei para o outro lado, certo? Simplesmente estou fazendo isso. Logaritmo neperiano de 1 menos o delta y t sobre delta y infinito. Certo? Essa aqui é a expressão base. Isso vai me dar um sistema de equações. Então, eu vou aplicar essa equação aqui. Então, vai ficar, vamos pôr uma outra cor. Então, vai ficar menos T20 menos o tempo morto. Isso eu tiro do gráfico, isso eu vou ler aqui, ó. T20 vai sair daqui. Sobre tal. Isso aqui é igual ao logaritmo neperiano de 1 menos 0,2. Isso aqui dá já rearranjando T 20% igual a menos 0,2 menos 0,2 0,2231 tal. A mesma coisa a gente vai fazer aqui, menos T20 75 menos o tempo morto sobre tal, logaritmo 1 menos 0,75, e aí vai ficar, então, essa expressão vai ficar tempo morto menos T75, que eu também leio aqui, que eu vou ler lá do gráfico, menos 1,386. 386 tal. Então, agora eu tenho um sistema de equações que eu tenho que resolver. Coloco para o outro lado as duas incógnitas. 2, 3, 1, tal. Isso é igual ao T25. T20. E aqui vai ser mais 1,386 tal. T75. A solução desse sistema aqui é a expressão que nós queremos, ou seja, a solução, eu vou escrevê-la aqui, a solução vai nos dizer o seguinte, o tal, que é a solução, vou pôr outra cor, que resolve esse sistema, vamos pôr em preto.
tal vai ser 0,86. Diferença entre T75% menos T20%. E o tempo morto vai ser igual a 1,19, dá para pôr 1,2, T20 menos 0,19 T75. Está aqui a expressão que nós queríamos. E aí está desenvolvendo o nosso método. O nosso método para determinar tal θ e ganho. Há alguma dúvida? Nós vamos aplicar esse método agora nos dados da planta ali em seguida. Vamos adiante. Então, nós vamos aplicar logo em seguida o método, mas antes disso, tem uma pergunta teórica, e nas nossas avaliações também teremos perguntas teóricas, algumas de conceito. Quais são as 3 principais funcionalidades de um controlador feedback? Isso nós temos na nossa apostila, certo? Então, se vocês olharem na apostila, vocês vão chegar a essas 3 funcionalidades. A primeira delas é associada à característica regulatória. Eu estou apresentando de forma resumida, na nossa apostila tem tudo direitinho. Regulatória. Característica regulatória é transferência de variabilidade. De variabilidade da saída para a entrada. Então, vamos pegar uma malha de controle. O que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter, diminuí-la, aqui é o G de S, que é a planta, a saída, a variável de entrada é o U e o set point. Então, a primeira característica, eu quero transferir a variabilidade, a oscilação da saída, para a entrada. Então, a ação de controle vai oscilar, vai compensar, vai se modificar para compensar qualquer efeito de distúrbio que venha acontecer aqui, que vai tentar tirar essa planta do lugar que eu quero. E quem vai compensar isso é mexendo na ação de controle. Então, eu estou transferindo a variabilidade que teria em malha aberta na saída, que seria uma variabilidade grande, eu transformo essa variabilidade de saída numa variabilidade pequena, transferindo essa variabilidade para a entrada. Então, o controlador, o papel do controlador, que é o que nós estamos pedindo aqui, ele é um transferidor de variabilidade. Ele está trazendo essa variabilidade para a entrada, certo? Então, esse é um dos papéis, esse é o papel associado ao quê? É um papel associado à característica regulatória. O segundo papel, vamos pôr uma cor azul. Vocês podem me interromper em qualquer momento, certo? O segundo papel é característica servo. Que é seguir o set point.
Set point é o valor desejado, certo? É o valor que eu quero. Então, uma das coisas que nós temos no controlador é o seguinte, eu não preciso me preocupar qual é a ação de controle, quanto eu tenho que colocar na entrada para levar o sistema onde eu quero. Eu só me preocupo em dizer o que eu quero que aconteça na entrada da planta, ou melhor, no set point, o valor que eu quero, o valor desejado, e o controlador que vai fazer com que a planta chegue lá. Então, ele vai fazer com que o sonho, o valor desejado, vire realidade. Ele vai gerar o conjunto de ações de controle para levar ao sistema. Então, o papel do controlador é transformar em realidade os valores desejados. Isso é capturado pela característica servo. Certo? Então, ele vai fazer as modificações nas entradas, ou na entrada do sistema, no caso monovariável, e no sistema multivariável, nas entradas do sistema, para levar o sistema para onde eu quero. E o terceiro, essas duas coisas aqui são importantes, mas se eu não tenho sonhos significativos e não me importo com o que eu tenho e estou aberto a qualquer coisa, eu consigo sobreviver. Só que o terceiro não tem como escapar, não tem como escapar de um controlador. Sem controlador não dá. É o caso da bicicleta, que é estabilização de plantas instáveis em malha aberta. Estabilização. É de plantas instáveis ou marginalmente. Aberta ou marginalmente estáveis. Ou seja, que tem um polo na origem. As marginalmente seria o caso de um tanque, por exemplo, com uma bomba. Isso a gente vai usar bastante em instrumentação. Nós temos um polo na origem. Aí eu sou obrigado a ter essa malha fechada. Se não tiver essa malha fechada, o sistema vai dar com os burros na água. Ele vai transbordar ou vai esvaziar. A bomba, isso aqui é a bomba centrífuga, esse sinal aqui exótico, ilustrado aqui embaixo, é a bomba centrífuga. E no exemplo que eu apresentei em aula foi da bicicleta. Para andar de bicicleta, você tem que estabilizar o sistema. Então, são os três papéis. O terceiro tem a ver com segurança e viabilidade operacional. Esses três aspectos estão detalhados na nossa apostila. Alguma dúvida, curiosidade? Nenhuma dúvida, nenhuma curiosidade. Então vamos agora ao próximo exercício. O próximo exercício é solicitado que nós apliquemos as fórmulas obtidas no item 1.1 para nós aproximarmos o comportamento dinâmico dessas funções aqui, ó, dessas respostas. Então eu vou aproveitar e vou explicar a planta para vocês, a planta que é da qual se originaram esses dados. No nosso conteúdo da disciplina, nós temos um vídeo sobre isso, um vídeo só sobre essa planta, onde eu dou detalhes sobre o funcionamento, montagem dessa planta. E aqui a gente vai pegar uma parte dessa planta em que nós fizemos isso aqui, ó. Então a plantinha é essa aqui, ó. Essa é uma planta que nós montamos, criamos do zero em Arduino. Detalhes estão no nosso vídeo. Então essa é uma concepção totalmente nova e nossa. E ela é feita com materiais de extrema qualidade importados
como o leite da minha filha, então ela contribui bastante. Essas garrafinhas são o leite dela, que ela toma de manhã, com isso eu tenho material para construção do tubo do sistema. Então a gente usa materiais de altíssima qualidade. E qual é o objetivo dessa planta em si? O objetivo é acompanhar a temperatura de saída e a umidade de saída. Sendo que a umidade é a umidade relativa, ela tem uma forte vinculação com a temperatura, certo? Por quê? Se eu aumento a temperatura para a mesma massa de água existente no sistema, a umidade relativa cai. Para fazer o aquecimento do sistema, nós usamos uma lâmpada elétrica aqui, que na realidade é aquelas de lâmpada Croita, aquelas, que esquentam a região e ainda alteram a luminosidade aqui do sistema, dando uma visualização do que acontece dentro do sistema em termos de intensidade. E nós também estamos usando um ventiladorzinho, esse ventiladorzinho aqui, que é a variável manipulada desse experimento que está aqui, ó. Nesse experimento, o que foi feito? Uma mudança de grau nessa potência. Então, a potência do ventilador era 20% e ela migrou para 80%. Então, ele está girando mais rápido. Girando mais rápido, ele está pegando mais umidade daqui. Então, o gerador de umidade é esse vaso aqui de baixo. Esse vaso aqui de baixo é esse aqui, ó, também de um material altissimamente difícil de ser desenvolvido e encontrado. Isso aqui, na realidade, é um porta-papel higiênico, certo? Ele foi bem interessante, porque ele, além de ser barato, ele é resistente ao calor. Então, e aí nós colocamos um Tzinho aqui em cima, colocamos ali, esquentamos a água aqui dentro com um instrumento muito usado pelos gaúchos, que é o ebulidor, ou rabo quente. Então, nós aquecemos a temperatura desse banho, mexendo no liga e desliga do rabo quente. Então, o rabo quente liga e desliga. Detalhes disso estão no nosso vídeo. E aí, com isso, nós temos uma quantidade de umidade subindo aqui, ó. E esse ventilador puxa essa umidade para cá, certo? Daí nós temos o efeito, que é o seguinte, ó. Aumentei a velocidade do ventilador. O que acontece? Eu diminuo a temperatura. Por que eu diminuo a temperatura? Porque agora eu tenho maior transferência de calor, a lâmpada está numa determinada posição, é o efeito aquele que ocorre no chuveiro. Você está com um chuveiro elétrico no verão, inverno ou coisa parecida, você aumenta a vazão de água. No que você aumenta a vazão de água, a temperatura cai, porque é mais água para receber a mesma quantidade de energia. Então a temperatura cai. Então a temperatura caiu aqui. A temperatura caiu aqui, ó. Certo? Então está acontecendo o que a gente esperava. Aumentei a velocidade, eu tenho mais ar circulando nesse sistema, mais ar circulando aqui, no caso aqui e aqui. Logo, o ar tem menos tempo para levar essa energia, logo a temperatura cai. E no que cai a temperatura, por si só, nós temos um efeito de umidade, porque a temperatura caindo, a umidade relativa também caiu, a temperatura aumenta a umidade relativa. Então, aumenta a umidade relativa devido ao fator vindo daqui, um pouco mais de umidade, e pelo fato da temperatura ter caído. Então, esse aqui é o gráfico da umidade em si aumentando, mas ela está fortemente vinculada ao comportamento de temperatura, certo?
Bom, esse é o sistema que nós vamos agora aplicar as formuletas que nós desenvolvemos. Antes de eu aplicar as formuletas, eu pergunto para meus queridíssimos alunos: há alguma dúvida? Há alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Vocês são um espetáculo, não perguntam nada. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu estou gravando, tá? Porque agora tem que dizer para todo mundo que eu estou gravando, porque se a pessoa não quiser que a sua voz ou sua imagem apareça, daí a pessoa não pode falar nada, né? Porque eu estou gravando justamente para os colegas poderem. Mas se você quiser fazer compartilhar a sua linda voz com os demais, não perca esta oportunidade. Certo? Vamos lá. Vamos obter a nossa funçãozinha para esse sistema. Espera aí que eu tenho que colocar aqui. Line. Então vamos fazer as duas funções de transferência, aplicando aquelas formuletas lá que a gente viu, que nós desenvolvemos. Então as formuletas lá estão, vamos aplicá-las aqui. A função de transferência, trocar de letra de cor aqui, vamos pôr uma preta, para umidade. Eu estou usando o U para umidade. Não é, essa aqui não é a melhor notação, tá? O umidade normalmente se usa M, tá? Mas como ali está U, vamos deixar U. M de moisture, umidade. Isso é um assunto de instrumentação. Então vamos. Mas aqui, como eu usei U, eu vou trocar aqui por M. Pronto. Aí acaba com a questão. Aqui é o M. Aqui é o M de moisture. M. Pronto. Agora eu vou usar tudo M. E aí não confunde com o de manipulado e o de abacate. É essa função que eu quero determinar. Certo? Primeiro passo é determinar o ganho. Vamos determinar o ganho. KM, vou chamar de KM de K de moisture. Vocês saberiam me dizer por que alguém queria controlar, gostaria de controlar, por exemplo, uma umidade, uma temperatura? Alguém saberia me dizer alguma coisa disso? Por que cargas d'água alguém gostaria de ter uma umidade e temperatura controlada? Alguém teria condições de dar um exemplo? Esse é o momento que vocês falam. Professor, poderia usar em ambientes de panificação, por exemplo. Vocês sabiam que a produção de pastel, os pastéis, eles, se não tem um ambiente adequado de umidade e temperatura, eles começam a grudar. Então, se você quer ter pastéis soltinhos, aqueles de embalagem, a umidade e temperatura é extremamente importante. Outro ambiente importante de umidade e temperatura, por exemplo, que eu esteja produzindo cogumelos, fungos. Fungos e cogumelos são importantes, fungos principalmente, para a produção de enzimas. A maior parte das enzimas que nós obtemos ou utilizamos tem uma procedência a partir de fungos. Os fungos gostam de ambientes com umidade e temperatura adequados.
tipicamente temperaturas da ordem de 30 graus e umidades relativas elevadas. Então é mais uma situação onde nós queremos uma umidade e uma temperatura adequada para o crescimento do sistema. Eu não preciso necessariamente ter uma temperatura cravada em 30 graus ou em 25 graus, que depende de cada fungo, a sua velocidade de crescimento. Ele pode variar mais ou menos 1 grau e a umidade também não precisa ser cravada em 80 ou coisas do gênero. Ela tem uma oscilaçãozinha que ela permite. Então, tendo essas faixas, nós vamos estabelecer o ótimo operacional para esse sistema. E o distúrbio é o que? A umidade do dia. A umidade do dia, a temperatura do dia são distúrbios que vão acontecer nesse sistema e que vão afetar e que têm que ser compensados por esse sistema para poder produzir adequadamente a concentração de umidade e temperatura no ambiente. Outros ambientes que são muito importantes à umidade, por exemplo, são as salas de circuitos eletrônicos, porque as salas de circuitos eletrônicos, para componentes eletrônicos, a umidade tem que ser muito bem controlada, e então você também tem que ter controles rígidos de umidade e temperatura. Então, são vários sistemas aí em que a umidade e temperatura são controladas. Normalmente, nesses sistemas, quando eu quero reduzir a umidade, normalmente eu tenho um sistema de resfriamento. Só que aqui no nosso caso, nós não temos essa situação. Nós só podemos, nesse caso específico, não baixar a umidade. Nesse caso específico, nós podemos aumentar a umidade. A única forma que nós conseguimos baixar a umidade nesse sisteminha que eu mostrei para vocês é através do aumento da temperatura. Daí consigo baixar a umidade relativa. Mas nos sistemas de computadores, de circuitos eletrônicos, normalmente tu tem um sistema de ar-condicionado associado que baixa a temperatura e consegue daí reduzir a umidade do ar, certo? Mas nós não vamos colocar no nosso sisteminha que custou R$350 um refrigerador, certo? Então, são sistemas que vão acontecer e vão ter utilização para isso que nós estamos vendo. Então, vamos lá. Voltando à nossa questão, o nosso ΔU está aqui. O ΔU, esse é o ΔU. ΔU de entrada, no caso, a gente está chamando de V, né, potência. Ele vai ter o valor final 80 menos 20. 80 menos 20. E agora, vamos ver aqui para o nosso sisteminha. A nossa linha base é aqui. Tudo isso vocês fazem com uma reguinha linda e maravilhosa. Eu estou fazendo no olho. E aí nós vamos ter, então, a nossa variação. Que é o ΔY. Digamos ali, deu o que? 20. Então, delta umidade é 20 menos 13,2, por exemplo. Que é 13,2 e aqui é 20. Então, nós já temos aí o nosso ganho. O nosso ganho está ali. Está ali o nosso ganho. Isso dá 0,1167. E tem unidade. Percentagem de umidade. Por potência. Esse é o ganho. Segundo passo é aplicar nossas formuletas. O segundo passo, na realidade, é determinar o T
20% e o T 75% que nós usamos no nosso sistema. Então, aí nós vamos fazer o quê? Vou alterar a linha aqui, um pouco mais grossa. Vou pôr vermelha. Primeira coisa que eu tenho que ter em mente é aqui, ó, o tempo zero é esse aqui, ó. Esse é o tempo zero, esse é o tempo zero, esse é o tempo zero. É o momento que eu fiz a perturbação, esse é o momento que eu fiz a perturbação. Então, os tempos todos têm que ser em relação a esse aqui, ó. Esse é o momento que eu fiz o degrau. Esse momento que eu fiz o degrau aqui, esse vai ser o nosso T, chamar isso T0, o momento da perturbação. Ele é 33 segundos, por exemplo. Pegou 3 segundos. Ou o valor que vocês acharem. Isso eu fiz com a regrinha, tá? Eu peguei a regrinha dali 2/3 de 50. Tá? Esse é o momento onde foi feita a perturbação. Observe que na nossa figurinha lá, o instante zero foi aonde nós fizemos a perturbação aqui, ó, certo? É aqui que está começando a contar um negócio. Então, eu tenho que ter esse cuidado na hora de aplicar em dados reais. Então, antes disso, não tem como acontecer nada, porque o sistema é causal. E agora, vamos lá, os T 20%. 20% dá em torno de 15 alguma coisa. Vou aqui e desço. Esse é o meu T20. Na realidade, o T20 é isso aqui que é o T20, né? Eu tenho que descontar os 33% aqui. 33,3 segundos. E o T75 vai ser 75% da resposta, em torno de 18, alguma coisa. Só calcular lá, usar a calculadora. E aí eu vou ter o T. Esse é o T75. T75. Certo? E então vamos. Só não posso esquecer de descontar, né? Então vamos ver os valores descontados. Ele aqui é 85 segundos que eu tirei do gráfico, menos os 33. Tá, eu não preciso pôr toda a causa de poder abrir, porque é ordem de grandeza, tá? Estou falando no olho. Isso é segundos, tá? E o T75 é 150 menos 33 dá uns 117 segundos. Agora é aplicar a fórmula. Substituir nas fórmulas que nós obtivemos aqui, ó. Ou seja, esse kit aqui de fórmulas. Nós vamos aplicar nas nossas formuletas. Aplicando, ou seja, substituir esses númerozinhos aqui, né? Esse número que a gente obteve aqui, a gente substitui aqui, esse aqui, aqui. Para o tal não tem problema,
Eu não precisaria descontar o 33, mas para o tempo morto é importante. Senão apareceria o 33 ali no tempo morto, eu teria que descontar depois. Então, para o tempo morto faz diferença. Substituindo ali, eu vou chegar, então, que o tal é 55 segundos, vírgula 8, e o tempo morto é de 39,54 segundos. Então, a nossa função de transferência de umidade ficou assim. Trinta e nove, pegou 54. Tá, você não precisa pôr essas casas tudo depois da vírgula, que isso aí é tudo errado. Não faz diferença. Esse S aqui é da transformada de Laplace, né, segundos. Não custa nada avisar. Tá aí a nossa primeira função de transferência. Procedendo de forma análoga, para outra função de transferência, a gente chega a esse resultado aqui, ó. Olha como eu escrevo rápido. Fazendo exatamente o mesmo procedimento, a solução está aqui. Certo? Eu segui os 75%, fazendo igual aqui, tá? Eu pergunto para vocês, há alguma dúvida? Há alguma dúvida? Há alguma dúvida? Há alguma dúvida? Quem cala consente, vamos ao próximo exercício. O próximo exercício versa sobre diga o que é, na essência, um controlador feedback e qual é o seu objetivo. A gente pode responder isso de algumas formas distintas. Vamos colocar novamente a nossa malha de controle. E a gente pode... Deixa eu primeiro diminuir um pouco ela. Isso também é uma questão teórica que está nas nossas apostilas, tá? Então também está nas nossas apostilas. Mas não custa nada nós reforçarmos aqui. G de S, controlador. Então, qual é o objetivo final do controlador? O objetivo final do controlador é um dos objetivos é ter erro igual a zero. Porque o erro igual a zero significa que eu vou ter atingido o set point. Isso aqui significa que eu vou ter atingido meus objetivos. Ou ter atingido os objetivos. Aos objetivos propostos. Ou seja, é acertar tudo na prova. Ter erro igual a zero, nenhum erro quer dizer que eu aprendi tudo que tinha que ter aprendido.
Pelo menos nesse sentido. E, na essência, o controlador é o inverso da planta multiplicado por uma função que relaciona o desempenho alcançável em malha fechada. Onde esse desempenho alcançável em malha fechada é esse T de S, e que isso aqui transforma ele em causal e alcançável. Mas, na essência, ele busca ser uma espécie de inversão da planta. Na realidade, o controlador ele inverte aquilo que pode ser invertido. Porque isso aqui diz o que pode ser invertido. Então, ele busca ser a inversão daquilo que pode ser invertido e levando em consideração o desempenho alcançável, o qual é moldado pelo desempenho desejável. O desempenho alcançável, o que é isso? Ele tem duas parcelas. Ele tem a parcela, por exemplo, se a planta tem tempo morto, ele tem que ter esse tempo morto aqui, que é a parte ruim. Vezes uma parcela que é o que eu quero, meu desejo. Então, ele tem essas duas parcelas aí. Então, na essência, um controlador é isso e o objetivo dele é esse. Mais detalhes nas nossas apostilas e na nossa aula que nós abordamos sobre isso. Vamos adiante, vamos adiante, vamos adiante. Aqui não tem a fórmula do item 1.5, porque eu cortei. Isso aqui, na realidade, o item 1.5 é o projeto do controlador usando IMC. E eu vou, então, colocar esse projeto de controlador usando IMC para uma planta de primeira ordem com tempo morto, com aproximações que a gente fez na aula passada, na aula de exercício passado. Então, simplesmente, as expressões que a gente chegaria na questão, como a gente já resolveu essa questão na aula passada, eu nem coloquei ela aqui. Isso aqui foi resolvido no exercício anterior, exercício 14. Exercício 14. E isso aqui está no teste, por isso que estou sendo rápido em escrever, 2019/1. Certo? O teste 2019/1. Tranquilo? Há alguma dúvida aqui? Papapá, papapá, papapá. É só aplicar aqui essas formuletas e escolher o tal C. O ponto-chave é escolher o tal C. Eu vou escolher o tal CL, ou tal C, que é o tal sobre 4. E é simplesmente aplicar o resultado dessas formuletas nas funções de transferência que nós obtivemos. Como eu vou aproveitar para discutir mais com vocês, eu vou copiar a resolução também. Que mamata, esse professor preguiçoso. Então vamos lá. Então, o botãozinho de ajuste é esse cara aqui, ó. O botão de ajuste é o tal CL. O tal CL tem que ficar numa faixa que é maior que o tempo morto e menor que o tal.
certo? Na nossa apostila, eu apresento uma forma para inserir e calcular esse tal CL, mas você escolhe o valor desse tal CL. Então, qualquer solução aqui seria aceitável, desde que você especifique qual tal CL. Nesse caso aqui, nós estamos colocando tal CL é a constante de tempo em malha fechada, em closed loop. Então, a gente pega dessa função, vamos pegar a função de transferência de umidade, a função de transferência de umidade foi essa aqui, ó. Então, o tal CL aqui foi escolhido como sendo pode ser tal CL, tal C, tanto faz. 56 e o tempo morto é significativo, então a gente pegou o tempo morto 40 ou 39, somamos 2 e dividimos por 2, isso deu um valor de 48. Então a gente vai usar um tal CL de 48. Nesse caso aqui, VaptVupt, como é pedido você aplicar a fórmula, você tem que simplesmente versar sobre isso. O tau I, por essa fórmula aqui, o tau I é simplesmente o tau. Então, 56 é o tau. O tau I é 56. O KP é aplicar essa fórmula aqui, com esse tal CL que nós determinamos aqui. Substituindo os valores, a gente chega a 5,48, que é o ganho do controlador. E como nós fizemos uma aproximação de primeira ordem na exponencial, que é o tempo morto, esse ajuste não tem ação derivativa, a ação derivativa é igual a zero. Está feito o projeto do controlador e a resposta a essa questão. O mesmo é pedido para a próxima. E sendo que na próxima... antes de mais nada, tem mais uma coisa importante que eu gravei hoje. Hoje eu gravei e também é pedido que tipo de ação de controle, se é ação direta ou ação reversa. Observem que o ganho do controlador é ganho positivo. Ganho positivo do controlador, KP positivo, isso é designado no sistema de controle como ação KP positivo, é representado no sistema como ação reversa. Nós marcamos no sistema, tem um vídeo que eu falo sobre isso, que foi colocado agora, porque o ganho é positivo, logo a ação é designada como ação reversa. Ação reversa é ganho positivo. Certo? Fazendo agora o mesmo procedimento para a outra função de transferência obtida. Nós chegamos, então, a esse resultado, e o ponto importante, observem que a temperatura caiu, ganho dessa função de transferência é negativo para a temperatura, caiu, ó. Delta positivo de ação de controle, a temperatura caiu, logo o ganho é negativo, logo o ganho do controlador é negativo. O ganho do controlador é negativo, porque o ganho da planta é negativo. O ganho da planta é negativo. Essa planta aqui é essa função de transferência aqui, ó. Como ela tem ganho negativo,
como ela tem ganho negativo aqui, o ganho do controlador também é negativo. E logo a gente representa isso com a chamada ação direta, certo? Isso é uma convenção, não fui eu que coloquei essa convenção, mas é uma convenção adotada nos sistemas de controle, e ela é o inverso daquilo que nós intuitivamente iríamos pensar, e essa inversão se deve ao fato da retroalimentação ser negativa, aquele menusinho é o responsável por inverter essa lógica, certo? Bom, a última questão é: qual das duas malhas você poderá, em malha fechada, torná-la muito mais rápido que a malha aberta? Essencialmente é aquela que não tem tempo morto, ou seja, a malha de temperatura, porque ela não tem tempo morto. Isso é feito principalmente através do ganho Kp. Também é perguntado se faz sentido um tau-i negativo. Não, porque tau-i negativo leva à resposta inversa, o que limitaria o desempenho do sistema. Isso também está discutido no nosso vídeo, que eu acabei de colocar antes da aula para vocês, sobre as ações de controle e a questão de que parâmetros podem ser negativos, e a explicação, então, está aqui. Certo? Isso que eu falei está escrito aqui. Há alguma dúvida em relação a essa questão, antes de nós partirmos para a próxima? Alguma curiosidade, dúvida? A próxima questão, vocês, mais uma vez, altamente participativos. A próxima questão está discutida no teste, corresponde ao teste 2016 barra 1. 2016 barra 1. É o teste. Eu já vou direto para o teste e vou discutir com vocês os resultados desse teste. Então eu vou abrir o teste aqui, que é a solução, e aí já vamos direto para lá. É que eu tenho uma reunião às 5h30, por isso que eu tenho que dar uma acelerada. Ó, teste vocês encontram na nossa disciplina, no diretório testes, 2014, vou abrir aqui o teste 2016. Então vamos lá. Observe que o meu número, quando eu faço a resolução de exercícios, é o 007. Por que é o 007? É o 007 porque o 007 ele tem desempenho robusto. Vocês já viram o 007? Ele está naquelas situações mais críticas e ele não se abala. O 007 ele não se apoquenta e ele tem desempenho robusto, em outras palavras. Porque se vocês olharem, inclusive nos filmes, ele aparece nas situações mais com maior problema e ele nem mexe no cabelo. No 007 tem cabelo, claro. E nem desloca a gravata. E um tiro dele mata 20 e o tiro dos outros não atinge ele. Então isso é um desempenho robusto, porque ele está prestes a morrer e ele nem troca o semblante. Então 007 é o meu número de chamada. Desempenho robusto. Os alunos dizem que é o único com licença para rodar. 007 tem licença para matar, mas no nosso caso não é isso. Certo, tirando as abobrinhas, vamos ao que interessa.
Bom, por que foram plotadas, normalizadas as respostas? Isso aqui é uma coisa importante. Por que foram plotadas, normalizadas as respostas? Aqui é a reação de Van der Fuse com degraus de diferentes magnitudes. Degraus positivos, degraus negativos, 2 degraus negativos, 2 degraus positivos. E o modelo linearizado é esse aqui. O modelo linearizado corresponde a essa resposta aqui. Nós dividirmos pelo tamanho do degrau significaria que, se o sistema fosse linear, nós teríamos todas as curvas exatamente em cima do modelo linearizado. Mas como o sistema é não linear, nós temos então uma diferença de resposta. Observem que o mais importante, mesmo que o sistema seja não linear, a resposta inicial do sistema, a resposta nessa região aqui, ó, ela é equivalente em todos os sistemas. Isso mostra que, se eu usar um controlador com ação integral, um PI, ele vai ter o caminho certo para onde ir. Essa discrepância estática aqui que existe na resposta do sistema, a ação integral vai buscar. Então, por isso que controladores lineares, nos casos onde não há inversão no sinal do ganho, controladores lineares funcionam muito bem em sistemas não lineares. Porque se eu fizer um ajuste adequado, capturando esse comportamento intermediário inicial aqui, ele vai buscar, com a ação integral, resolvendo esse problema dessa discrepância. Então, nós plotamos de forma normalizada, porque é uma forma adequada para se analisar a não linearidade. O sistema é mais linear quanto maior for a distância entre as curvas. E a gente vê aqui quem tem uma não linearidade dinâmica relativamente baixa, mas a não linearidade estática maior. Mas esse tipo de não linearidade, se eu fizer um ajuste de controlador adequado, essa não linearidade estática aqui vai ser contornada muito facilmente pelo controlador linear. Certo? Certíssimo, professor, certíssimo. A próxima questão é, você tem que escolher uma dessas plantas para projetar o controlador. Na verdade é a mesma planta, mas devido à não linearidade, ela pode exibir comportamentos dinâmicos distintos. A pergunta é, qual dessas plantas ou qual desses comportamentos você usaria para projetar o controlador? Aí, duas respostas são aceitas. Uma é o modelo linearizado, porque ele representa uma média de comportamento do sistema, e eu vou estar operando nessa região aqui perto, nesse ponto de operação. E a outra resposta é a pior, imagine que como se isso aqui fossem diferentes plantas. A pior planta é aquela que tem o maior ganho e a dinâmica mais lenta. A que tem o maior ganho e a dinâmica mais lenta corresponde à resposta correspondente à linha verde relativa a um degrau de menos 10. Então eu poderia pegar e assinalar essa menos 10 e usaria a justificativa que, no que tange a dinâmica da resposta, são similares, logo o pior modelo seria que tem um maior ganho. Nesse caso, seria um modelo relativo ao... Então, eu usaria essa justificativa aqui. Se eu escolhesse o linearizado, que é uma outra resposta aceitável, eu usaria essa justificativa que começa aqui. Entretanto, em termos de desempenho, a melhor alternativa seria o linearizado, porque é uma média de comportamento entre todos. Logo, essas duas escolhas são consideradas como corretas. Então, as duas respostas são consideradas como corretas. Certo? Então, dependendo do que você escolher aqui ou aqui, as respostas vão ser diferentes no item 1.3. Certo? Então, nós teremos duas soluções possíveis no item 1.3. Então, nós temos as soluções, as respostas vinculadas
com o modelo linearizado vão estar em marrom, então vão ser essas aqui, e as que estarão em azul são com um modelo relativo à resposta menos 10. Bom, o que é pedido aqui agora é obter os parâmetros dessa função de segunda ordem com tempo morto aqui, certo? Bom, as fórmulas que estão aqui são as fórmulas associadas ao quê? São fórmulas associadas a uma primeira ordem sem tempo morto, sem ser segunda ordem, só primeira ordem. Então, como é que é o procedimento que a gente vai adotar aqui? Eu vou inserir mais uma folha e explicar com mais detalhes isso. É que eu vou para outra página aqui. Vou fazer isso de novo aqui. Certo. Então vamos lá. Essas fórmulas aqui é parecido com aquelas que nós deduzimos, só que elas foram feitas para T85 e T35. Elas vão me dar o seguinte, vão me dar uma função de transferência de primeira ordem com tempo morto. Vamos chamar esse K aqui total, tempo morto total. E o tal 1, que é o tal dominante. Então essas fórmulas aqui, ó, vão permitir, essa aqui e essa aqui, vão permitir eu determinar esses dois valores aqui, ó. Só que esse tempo morto total, se a gente olhar a resposta lá do sistema, ele é composto por duas parcelas. Um que é o tempo morto legítimo, tempo morto da gema, e outro é a aproximação da primeira ordem com da resposta inversa, melhor dizendo. A outra é a aproximação da resposta inversa. Então, nós temos uma parte que é assim, depois a outra é a resposta inversa e depois aqui. Assim. Então, o tempo morto total ali que é determinado é desse cara aqui. Ó. Esse é o tempo morto total. Ele tem duas parcelas. Ele é a soma do tempo morto legítimo, o verdadeiro, deixa eu ver como é que eu chamei, tempo morto, o tempo morto verdadeiro. Esse é o tempo morto verdadeiro e esse aqui é o tempo morto aparente. Esse é o tempo morto aparente. Ele é o tempo morto que é o que efetivamente nós vamos colocar aqui, mais o tempo morto aparente. Sendo que o tempo morto aparente nós vamos aproximar por padê. Então nós vamos pegar aquela resposta ali e vamos desenvolvê-la dessa forma. Vai ser um tempo morto aparente e o tempo morto legítimo da gema. Mas, professor, isso não está nessa forma que está aqui assim, ó. Agora nós vamos fazer uso desse cara aqui, nós vamos aproximar para o padê. Então esse aí nós vamos aproximar para o padê, nós vamos pegar esse tempo morto aparente e vamos aproximá-lo por padê. Então, o tempo morto aparente e o padê vai nos dar, então, tanto o beta quanto o tau 2.
Então, a resposta vai ficar assim. Peraí. E aqui embaixo vai ficar tal 1S, que é o tal dominante, e o tempo morto aparente sobre 2S, mais um. Esse aqui vai ser o tal 2, e esse aqui vai ser o beta. Então essa é a lógica do negócio. E o que está escrito aqui. O resto é aplicação das fórmulas. E aí olhar aqui, ó, tempo morto aparente, anotação, tudo direitinho. E o resto agora é aplicar essas formuletas aí. E se chega a esse resultado que está ilustrado aqui. E com isso eu termino a resolução desse exercício. Caso vocês tenham alguma dúvida, este é o momento para se manifestarem. Caso não tenham nenhuma dúvida, eu desejo a todos uma ótima noite e me coloco à disposição de qualquer dúvida que vocês tenham a esse respeito. Alguma dúvida? Vou parar a gravação então.